Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar o seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós aqui, vocês aí que nos assistem, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. É um prazer para nós tê-los assistindo aqui ao nosso culto conosco, né? Podendo louvar a Deus, mesmo assim à distância. Ficamos felizes porque, né, nesses dias a tecnologia tem nos oferecido oportunidades de driblar esse distanciamento. É claro que nós ansiamos pela retomada dos nossos cultos em comunidade, juntinhos, aqui todo mundo louvando juntos, batendo palmas, se abraçando, e acreditamos que em breve vamos poder retomar esta dinâmica, mas por hora falamos com vocês
daqui. E neste mês de maio, mês da família, estamos sempre falando sobre família. Vocês puderam ouvir já um salmo que fala sobre a família, sobre a bênção do Senhor para a família. E esse cântico maravilhoso, né, que diz uma grande verdade: Deus quer abençoar a sua família. Então, vamos juntos louvar a Deus, vamos juntos celebrar o seu nome. O Salmo 134 diz o seguinte: louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse dia em que não podemos nos reunir no templo, mas saibam vocês que a casa de vocês é templo do Senhor, a casa de vocês é santuário do Senhor. Então vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste
nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer? Na salvação, caminho, teu Espírito vivo em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer?
deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Pai, diante de ti, ó Deus, nós estamos reunidos como teu povo, como tua igreja, ó Deus, para celebrar juntos a tua grandeza, te render louvor, te adorar, ó Deus. Nós nos rendemos a ti, Pai, porque grandes coisas o Senhor fez, continua fazendo e irá fazer por nós, Pai. Nós somos muito gratos por esse amor que nos alcança dia após dia, ó Deus. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te render graças, ó Deus, através da música, através da leitura da tua palavra, da comunhão com o teu povo, Pai. Que nós nunca venhamos a abandonar, ó Deus, essa prática, Pai, mesmo diante das circunstâncias, mas que sempre tenhamos em nossa mente e em nosso coração esse desejo de te adorar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. E também abençoa, Pai, a tua palavra que será ministrada pelo teu servo, Pai. Que ela venha de encontro aos nossos corações. Transforme aquilo que precisa ser mudado, ó Deus, e que nós possamos absorver, Pai, mais dos teus ensinamentos e assim alcançar outras vidas, Senhor Deus. Nós te agradecemos e também te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, temos agora a oportunidade novamente de poder meditar na palavra do Senhor, aprender aquilo que Ele tem a nos ensinar enquanto família, família, o nosso núcleo familiar, mas também fazendo parte dessa grande família, a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mês da família, nós temos falado algumas coisas especiais, falando sobre a figura da mãe, a propósito do Dia das Mães, mas também temos falado sobre aquilo que o Senhor deseja para as nossas famílias. E uma das coisas que nós temos batido bastante a tecla nos últimos meses, não necessariamente nesse período de pandemia, mas é uma máxima que no ano passado nós trabalhamos os 5 princípios da igreja multiplicadora. E um dos princípios tem a ver com fazer discípulos. Na verdade, todos os 5 princípios de igreja multiplicadora, eles estão envolvidos exatamente nisso. Fazer discípulo, começando com a oração, indo então pela evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Tudo isso tem a ver com formação de novos discípulos, fazer novos discípulos de Jesus. E sabe, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em discipulado, e quando eu penso em discipulado, eu penso na minha própria experiência enquanto discípulo. Eu cresci na igreja cristã evangélica aqui em Teresina mesmo, e na minha adolescência eu fiz parte de um grupo ali naquela igreja chamado de Cadetes a Jato, e nós tínhamos o hábito de decorar versículos. E eu me lembro que um dos versículos que a gente fixou em nossa mente foi 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, vejam como algo que eu aprendi na minha adolescência, eu tinha ali meus 11 anos, 12 anos de idade, mas isso me marcou tão profundamente que ainda hoje me recordo com muito carinho, e eu entendo aquele período da minha vida, o período da minha adolescência, como um período fundamental para o meu discipulado, para eu aprender a ser um discípulo de Jesus, para eu aprender a vontade do nosso Deus para nós. Então eu queria conversar com vocês essa noite
sobre esse discipulado à luz exatamente da história de Timóteo. O versículo que eu acabei de citar, ele fica na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, e eu acho a história de Timóteo muito interessante. Ele era um jovem rapaz que veio a se tornar um pastor em alguns ministérios. Paulo deixou Timóteo em algumas cidades para ele se tornar ali jovem pastor. Mas então convido você a meditar comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, a partir do verso 1, nós encontramos o seguinte: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Pai Celestial, fala conosco nesta noite, através da Tua Palavra, através da explanação da Tua Palavra, que a história desse jovem Timóteo fale aos nossos corações nessa noite. Abre as nossas mentes para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E enche o nosso coração de desejo por viver a realidade do Teu reino. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, Timóteo foi um rapaz de uma história curiosa. Ele vivia na cidade de Listra, onde Paulo passou numa de suas viagens, e ali ele conheceu aquela família. Ele conheceu uma família que era um exemplo naquele lugar, naquela cidade. A família de Timóteo, sua mãe Eunice, sua avó Loide, e o pai de Timóteo, que nós não sabemos o nome, era grego, Loide e Eunice eram judias, mas o pai de Timóteo era grego. Então Timóteo cresce numa cidade ali da região da Ásia Menor, uma cidade grega, com toda aquela mescla de cultura grega, mas também a sua cultura judaica. E o que acontece é que quando Paulo, numa de suas viagens, chega à cidade de Listra, ele conhece essa família e fica admirado. Dessa família, porque ela era muito bem conhecida, eles eram íntegros. Na ocasião, Loide e Eunice, convertidas ao cristianismo, convertidas a Cristo, ou seja, haviam se tornado discípulos de Cristo, também levam o jovem Timóteo a servir o Senhor, de maneira que Paulo o chama de filho na fé. Filho na fé, essa é uma expressão que ele usa na primeira epístola, meu filho na fé. Olha, Paulo devia ter um carinho enorme, você percebe pela paixão, pelo apreço, pelo carinho que ele demonstra aqui nas suas palavras, do quanto ele deseja rever Timóteo, porque ele tinha essa relação paternal com Timóteo. Era um carinho muito grande que ele tinha por Timóteo. Possivelmente aquela família se converte com a pregação ali dos primeiros cristãos. Talvez já com a pregação de Paulo nós não temos plenamente esta informação, mas possivelmente já com a primeira pregação ali do apóstolo Paulo. E algo que nos chama a atenção é exatamente que Paulo faz questão de tratar
ou de elevar a relação familiar de Timóteo como fundamental para a sua maturidade cristã, para o seu crescimento cristão. Ou seja, Paulo admira muito a fé de Timóteo e ele atribui essa fé admirável de Timóteo à sua própria educação, à sua criação por sua mãe. Isso é muito bonito. Então, o que a gente pode aprender muito aqui com a história de Timóteo é exatamente sobre o discipulado dos nossos filhos. Sabe, meus irmãos, o ideal para nós que pensamos em discipulado, que falamos sobre discipulado, o ideal é pensarmos que o primeiro ambiente, ou o ambiente que deve ser prioridade para desenvolvermos relações de discipulado, deve ser exatamente um ambiente familiar, a nossa família. E é isso que nós encontramos aqui, é exatamente isso que nós encontramos aqui, um discipulado efetivo ali na vida de Timóteo. O que a gente pode aprender então com a história de Timóteo? A primeira coisa é que esse discipulado, ele requer o desenvolvimento de uma fé genuína, uma fé sincera. Aqui na minha versão, nós lemos no verso 5, lembro-me de sua fé sincera. Mas olha o destaque que Paulo faz, que habitou, ou como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Paulo destaca aqui que a fé que Timóteo tem é uma fé muito bonita, é uma fé sincera, é uma fé genuína, é uma fé sólida e é uma fé honesta, mas que ele aprendeu exatamente da sua mãe e da sua avó, foi transmitida a ele. E naquela época, meus irmãos, Paulo tinha uma preocupação grande com fé fingida. Pessoas que alegavam se converter ao cristianismo, mas que queriam preservar elementos ou queriam preservar aspectos culturais ruins da sua vida anterior, fossem eles religiosos ou não, A gente vê que Paulo tem embates sérios com pessoas que diziam ter se convertido a Cristo, terem se tornado discípulos de Jesus Cristo, mas que queriam carregar consigo elementos, elementos do judaísmo, elementos que aprisionavam as pessoas a uma religião infrutífera e tiravam a capacidade dessas pessoas de desenvolver uma fé que realmente brotava de dentro do Espírito, uma fé sincera, mas era uma fé imposta por aspectos religiosos, ou então pessoas que estavam mais preocupadas em preservar a sua carga cultural repleta de pecados e não transformava de fato a sua vida como um todo à luz do Evangelho de Jesus. Mas Timóteo não foi assim, ele aprendeu a ter uma fé sincera com sua mãe e com sua avó. E sabe por que Timóteo aprende sobre o que é uma fé sincera? E por que ele aprende a viver uma fé sincera? Porque ele via isso dentro de casa. Isso é uma verdade, meus irmãos. Olha, as nossas crianças, os nossos filhos, eles veem como nos portamos. Eles veem como nós nos comportamos no domingo, na igreja, quando estamos ali todos juntos, seja na escola bíblica, a discipuladora, seja no culto de oração, ou no culto domingo à noite. E eles veem como nós somos dentro de casa, eles veem se nós somos coerentes, eles veem se aquilo que nós falamos é também aquilo que nós vivemos. Então, o nosso filho, ele vê diariamente se a nossa fé é sincera, se a nossa fé não é fingida. E
E é por isso que aqui nós temos uma lição importantíssima. Para que eu discipule o meu filho e veja nele brotar uma fé sincera, eu preciso que primeiro esta fé esteja em mim. Eu primeiro tenho que mostrar no meu dia a dia esta fé. É isso que nós aprendemos aqui logo de cara. Timóteo tinha uma fé sincera, uma fé sem fingimentos, porque ele viu esta mesma fé em sua mãe e em sua avó. Porque elas entenderam que a fé, né, conforme nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, a fé é um escudo que nos protege das setas inflamadas do maligno. Esta é a primeira coisa que nós podemos observar aqui na história de Timóteo e que nos ensina muito. Segunda coisa, meus irmãos, elas ensinavam Timóteo, a sua mãe e a sua avó, Eunice e Loide, ensinavam Timóteo na palavra, com a palavra. Lá na frente, nesta mesma epístola, no capítulo 2, no capítulo 3, a partir do verso 14, nós vemos o seguinte. Olha, nós vamos ler aqui. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Ensinado por quem? Por sua mãe, por sua avó, claro, também por Paulo. Paulo tem uma contribuição gigantesca nesse processo, mas ele continua então: sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Pois conheces aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha só, o apóstolo Paulo destaca aqui que a educação de Timóteo foi baseada na palavra, no estudo da palavra, na compreensão da palavra. Loide e Eunice ensinaram a escritura para Timóteo. Foi assim que ele aprendeu aquilo que ele precisava para receber a salvação. E não somente isso, mas mais além, né? Para ser salvo e também para ser preparado para toda boa obra. É isso que a Escritura faz. É isso que a Escritura faz conosco. Isso me faz lembrar da ordenança bíblica que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 6. Esse é um texto magnífico. A partir do verso 6 diz o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha só, Deus quem está ordenando aqui. Deus havia dado a lei a Moisés e agora ele orienta: olha, você não simplesmente vai receber, mas ensine aos seus filhos. E como é que ensina aos filhos? Gente, olha a ênfase do texto bíblico. Olha a ênfase do texto bíblico. É um processo contínuo, é continuado. Ensine-as com persistência. Converse com o seu filho quando estiver sentado em casa, quando estiver à mesa, tomando café, almoçando, jantando. Converse com o seu filho sobre a palavra. Não fique só no celular, você no seu, ele no dele, ou no computador.
E isso é hoje em dia, mas a gente sabe que a culpa não é do celular, a culpa não é do computador. Antigamente os pais ficavam com o jornal, né? Inclusive tem um vídeo que eu acho muito engraçado, que é a de um filho que quando o pai sempre ficava lendo um jornal, e aí quando o pai abaixa o jornal, o filho não conhece o pai, porque sempre que vê o pai, via, né, o pai com o jornal aqui. Isso era antigamente. Hoje em dia são outras coisas que nos prendem, que nos impedem de conversar, né, uns com os outros, nós em família, sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Jesus, sobre aquilo que nós temos aprendido com a palavra. É persistente. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar, é o tempo todo. O tempo todo. Os judeus, por conta desse texto, eles tinham o hábito de colocar na roupa das crianças, né, nas dobras das roupas, ou aqui mesmo, né, no cabelo, ou no chapéu, pergaminhos com trechos da lei, com trechos da palavra de Deus. O que eu acho muito curioso, meus irmãos, é o seguinte: olha, para pensar um pouco, né? Nós levamos os nossos filhos à escola pelo menos 6 vezes por semana. Dos 7 dias da semana, pelo menos em 6 dias, eles estão na escola. Hoje, há crianças que passam mais tempo na escola do que em casa. E por que isso? Porque para eles aprenderem a matéria da escola, para eles aprenderem a disciplina da escola, ela tem que ser massificada. É todo dia, de segunda a sábado. E a gente acha que vai ensinar os nossos filhos apenas levando-os à igreja no domingo? É complicado, é difícil, não vai acontecer. Com a educação cristã, na palavra, deve ser a mesma coisa, dinâmica diária, todos os dias, direto, quando levanta, quando se deita, persistentemente. É isso que o autor de Deuteronômio nos mostra ser a vontade de Deus. É preciso falar o tempo todo, conversar com os filhos, discipulá-los. Além disso, meus irmãos, ofereça um bom testemunho e espere os resultados virem de Deus. Eu sei que há uma expectativa por parte dos pais de que, ao ensinar seus filhos o caminho do Senhor, eles se tornem então servos do Senhor. Essa expectativa é legítima. Ela está correta, está coerente, mas também não vamos aqui colocar isso como uma regra, e que não haverá situações em que, mesmo diante de todo o ensino dos pais, os seus filhos vão tomar uma decisão para a sua vida em um rumo distante do Senhor. Infelizmente, isso acontece. Agora, olha o que a gente observa. Quando a gente lê a história de Timóteo no livro de Atos, o relato de Lucas, a gente vê que Paulo chega a Listra, depois ele chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. É aí que o apóstolo Paulo conhece Timóteo, conhece essa família e vê que algo que essa família tinha era testemunho. Nós pregamos aqui no domingo passado, né, ali em Efésios, onde mostra essa relação pai e filho. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não levem os seus filhos à ira, mas educai-os na disciplina do Senhor, educai-os no caminho do Senhor. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que eu costumo dizer é que você só pode dar aquilo que você tem. Você só dá o que você tem.
criança vê, criança faz. Se ela vê mau testemunho, se ela vê que você tem um discurso, mas a sua prática não é coerente com o seu discurso, é isso que ela vai aprender como padrão. Se ela vê um pai que é violento em casa com a sua mãe, ela vai crescer achando que isso é normal e ela vai reproduzir este comportamento violento. Eu não estou aqui dizendo que essa é uma regra absoluta, mas há uma tendência muito grande de que a criança reproduza aquilo que os pais fazem. Aliás, a psicologia ela diz que uma parte do desenvolvimento da criança, no crescimento da criança, ela acontece exatamente com a criança imitando o pai, imitando a mãe. Geralmente o filho imitando o pai e a filha imitando a mãe. E isso, ainda que não seja de forma plena no resto da vida, mas por toda a vida, o pai e a mãe vão influenciar através do seu testemunho, ou seja, através do seu exemplo, os seus filhos. E olha, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu tive experiência no sistema prisional do nosso estado, do estado do Piauí, por aproximadamente 2 anos. E uma das coisas que eu pude perceber no sistema prisional é que aqueles homens que estão lá, que se envolveram com a criminalidade, que se envolveram com esse mundo vil, eles sempre tiveram influência dos pais, principalmente a figura paterna, o pai. Seja ativamente, ou seja, vendo o mau exemplo do pai, vendo o mau testemunho do pai, vendo um pai que é violento, vendo um pai que é criminoso, ou pela ausência do pai, pela falta da figura paterna, ele acaba indo para esse caminho. Ou seja, pai, mãe, você sempre irá influenciar o seu filho. Você sempre será um exemplo para o seu filho. Grave isto que estou dizendo, seja para o bem ou para o mal, seja com a sua presença, seja com a sua ausência, seja ativamente, seja indiretamente, você sempre influenciará o desenvolvimento do seu filho através do seu exemplo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com que exemplo nós estamos passando, o que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos. Paulo ressalta a necessidade e a importância do testemunho no seio familiar. E ele diz, na primeira epístola a Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que a nossa prioridade enquanto discípulos do Senhor é buscar fazer discípulos na nossa casa, na nossa família, ou seja, pai e mãe, fazer os nossos filhos discípulos, sermos os seus discipuladores, os seus mentores, ensiná-los o caminho do Senhor. Se nós não fazemos isso, se nós não transmitimos a eles uma fé genuína, uma fé sincera, se nós não os ensinamos na palavra, e se nós não damos exemplo com a nossa vida, nós negamos a fé. Essa mensagem é muito forte. O testemunho de vida é de suma importância na educação, no discipulado dos nossos filhos. Para concluir, a Eunice e Lloyd, nós conhecemos muito pouco sobre elas. Muito pouco, quase nada. Exceto que Lloyd era casada com um grego e teve como filho Timóteo. Mas por conta da vida de Timóteo, do exemplo de Timóteo, da figura importante que Timóteo foi na igreja primitiva, né, tendo
tendo sido auxiliado do apóstolo Paulo e dirigindo ministério em algumas igrejas da Ásia Menor, nos mostra que o trabalho delas, enquanto mãe, enquanto avó, de discipular o seu filho, de discipular Timóteo, mostrou, né, resultado para a glória de Deus, porque Deus fez uma obra na vida de Timóteo, mas ele contou, né, Deus usou Timóteo graças também àquilo que sua mãe e sua avó fizeram. Façamos discípulos dentro de casa, na nossa família, cuidemos da nossa família, vamos apresentar o amor de Jesus para a nossa família. Vamos transmitir a eles uma fé genuína, princípios bíblicos e exemplo de vida. Que o Senhor nosso Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós queremos ainda cantar mais uma canção. É um tributo a Jesus, tributo a Ieoa. Ieoa é o nome de Deus no dialeto do Havaí, né? E o pastor Ademar de Campos fez essa canção, onde ele agradece a Deus pelos amigos, pela família, pelos seus irmãos, e dá glória a Deus por ter essas pessoas consigo. Vamos glorificar a Deus por nossa família. Vamos afastar da nossa mente aquilo que nos tem, aquilo que tem causado atrito, aquilo que tem causado alguma divisão na nossa família, e vamos louvar a Deus por nossa família, por nossos amigos, por nossos irmãos. Vamos celebrar ao Senhor tributo a Ieoa. Por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 Amém. Gosto demais dessa canção, uma canção que aprendi quando era ainda bem pequeno, né? Tributa a Ieoa, glorificado seja o nome do nosso Senhor, né? Por nossas famílias, nossos amigos, nossos queridos irmãos. E lembrando dos nossos irmãos, essa semana nós tivemos 2 aniversariantes aqui na IBEM, o Benício, lá no começo da semana. O Benício é uma das nossas crianças, o filho do Reginaldo e da Juliana. O Benício que me chama de tio Patô. Benício, um abraço, um beijo enorme da Igreja Batista Evangélica Metropolitana e do tio Patô, viu? Tio Patô gosta muito de você, ele ama muito, tá? Também tivemos aniversário ontem da Leiliane, esposa do Técio, mãe da Tice, do Moisés que agora está dando trabalho, né? Nascendo os dentinhos. Leiliane, meus parabéns, que o Senhor lhe abençoe toda a sua família, vocês cresçam juntos como famílias, isso vale tanto para a família do Reginaldo como para a família do Técio, e que os filhos de vocês, né, cresçam vendo pais que têm uma fé genuína e que ensinam a palavra do Senhor e que são um exemplo de vida. E eu sei que vocês são um exemplo de vida, e eu louvo a Deus por vocês serem exemplo de vida e serem exemplo de fé sincera. Bem, meus irmãos, nós vamos divulgar aqui, você pode acompanhar que nessa semana continua a nossa maratona de leitura anual da Bíblia. Você já pode ver aí os capítulos que serão lidos. Agora, se você quer acompanhar diariamente, a partir de amanhã, nós vamos colocar também lá na nossa página no Instagram, no nosso perfil no Instagram, IBE Metropolitana. Você pode entrar lá e diariamente estarão lá, vai ter lá uma artezinha com os textos do dia. Então, se você quer começar a ler a Bíblia toda, pode começar agora, não tem problema, não precisa começar a maratona de onde nós começamos. Você começa agora e vai nos acompanhando, e aí no próximo ano alinha tudo direitinho, não tem problema. Sempre é a oportunidade de começar a ler a Bíblia. Então, faça parte da nossa maratona de leitura anual da Escritura. Então, vai lá na nossa página no Instagram, nosso perfil no Instagram, e nos siga lá, e você vai poder acompanhar diariamente. Nós vamos colocar os textos bíblicos, certo? E creio que é isso, né? Que o Senhor nos abençoe, cada um de nós. Envie fotos aí, os irmãos da igreja enviem fotos de vocês assistindo ao culto. É sempre legal, é sempre muito bom a gente poder ver que os irmãos estão aí nas suas casas, mas estão juntos, né? Num só coração, num só espírito, numa só mente. Que o Senhor abençoe cada um. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e o povo da IBEM especialmente, hoje e sempre. Amém.